A bomba que vai estourar, de certa forma, que vem estourando aos poucos, né, Júlia Sakamoto? Por enquanto, a gente vai tendo o cheiro, de certa forma, de algumas questões que vêm surgindo. Sakamoto, queria te ouvir de um ponto que a Carla já levantou aqui, que foi a desconfiança, de certa forma, que o ministro Dias Toffoli trouxe ontem em torno dessas decisões dele de tirar o material da posse da Polícia Federal no momento após a apreensão. O ministro tinha determinado que a polícia agora justifique o atraso da segunda fase da operação que a gente acompanhou ontem, ele que falou em uma inércia da PF na operação e disse que houve uma inobservância expressa e deliberada de uma decisão anterior dele. De acordo com o documento, a ordem da execução foi encaminhada à Polícia Federal na segunda-feira, a autorização estava falando das 24 horas para o cumprimento da determinação, só que aí a segunda fase só foi deflagrada na manhã de quarta-feira. Já houve uma série de explicações em torno disso, até da própria Polícia Federal, que eu queria que você trouxesse para a gente, Sakamoto, mas entendendo também um pouco qual que é a relação desse suposto descumprimento que o Toffoli traz aqui com o fato de o material não poder ficar com a Polícia Federal. O que a gente tem de casos para analisar nesse sentido e tentar entender de alguma forma? Antes de mais nada, acho que eu nem dei bom dia para a Carla, bom dia para o Júlio, né? Oi, gente. O ano está pesado já. Eu vou recorrer, até recorri num texto mais cedo, vou recorrer ao sociólogo Oswaldo Montenegro, conhecido, né, nas rodas da noite paulistana, grande sociólogo, né, no trabalho acadêmico dele, chamado Louis Flor, em que ele discorre do pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Né? É o Toffoli. É aplicado ao comportamento do ministro Toffoli. Ele parece que ele está mais encantado ou desencantado com a rede, ou seja, a Polícia Federal, que está pegando essa peixada toda, né, envolvida nas falcatruas, nas sacanagens, nas safadezas relacionadas ao Banco Master, do que com o mar, que é o Banco Master em si e o seu cardume de problemas. Né? Então, ele está mais encantado com a rede do que com o mar. Só que isso, gente, gera uma imagem tão ruim para o Supremo Tribunal Federal. Mas gera uma imagem... Eu não estou nem entrando no mérito se tem alguma motivação do ministro Toffoli. Eu não estou entrando nesse mérito. Né? Eu estou entrando que a imagem, a consequência disso é muito negativa para o Supremo. Supremo é esse, fundamental para evitar uma hecatombe democrática recentemente, né? Para mandar os golpistas para o chilindró, né? Para punir pela primeira vez generais, né? Estrelados, né? Que tentaram transformar a democracia em geleia. Então, é relevante. Agora, o fato de terem feito isso não significa que não são passíveis de críticas, né? A decisão judicial se cumpre, mas pode se criticar. E o comportamento do ministro Toffoli em todo esse processo, né? Esse desencantamento dele com a Polícia Federal não é só aqui. A gente teve, primeiro que é o seguinte, essa investigação está em sigilo. Para quê? Né, começo de conversa. Segundo, né, teve aquela tentativa de acareação entre acusado, Banco Central, tudo, sendo que a investigação não estava nem naquele momento ainda. Né? E aí pressionou para fazer, aí teve crítica, tudo isso mais. Teve agora essa papagaiada de ontem, que ele queria trazer todo o conteúdo lacrado lá para o Supremo Tribunal Federal, perdendo, como bem lembrou o Júlio, que o Serapião trouxe a informação ontem, perdendo a janela de oportunidade de investigação do conteúdo dos celulares, do celular do Tanuri, do Mansur, das pessoas envolvidas no meio desse furdúncio. Né? É equivalente a dando tempo para a pessoa apagar, escapar, fazer o que quer que seja. Né? E não para nisso. Às vezes que o ministro Toffoli acabou, na verdade, criando problemas para a investigação, ela segue. Existe muita crítica com relação ao comportamento do ministro Toffoli com relação a essa investigação. Né? Então, no final das contas, né, pobre ministro Edson Fachin, o presidente Edson Fachin, que está, nos últimos tempos, tentando dar um gás assim, na imagem do Supremo, tentando implementar ações para quebrar conflito de interesses, né, para aumentar transparência, entre outras coisas. E vamos lembrar também, o próprio Toffoli viajou com o advogado de um dos réus para ver final do Parmeira lá em Lima, né? Então,
Tudo isso, na verdade, coloca o ministro Toffoli numa situação muito desconfortável e os colegas dele no Supremo Tribunal Federal mais desconfortável ainda, né? É uma situação, e vamos lembrar assim, vamos de novo lembrar, por que essa questão do Banco Master, ela tem desdobramentos importantes e pode causar tanto impacto? Se o Vorcaro piar, se todos esses envolvidos resolverem fazer uma delação, é a delação do fim do mundo. Vai pegar parlamentar, vai pegar governante, pode pegar magistrado. O pessoal crescido no leite de pera da Faria Lima também roda, muita gente lá dentro, né? Seja por ação ou por inação. Né? Ou seja, o Vorcaro, se sair com uma mão na frente e outra atrás desse rebosteio todo, ele pode abrir a boca. E é o que o pessoal não quer, é abrir a boca. Ninguém acha, em sã consciência, que o Banco Master vai ressurgir das cinzas. Né? Ele já era um banco morto-vivo, tomou um tiro de misericórdia do Banco Central, o pessoal tentando ressuscitar ainda o morto-vivo. Não vai rolar a ressurreição do Banco Master, o que não significa que não pode rolar o Vorcaro saindo com algum cascalho no bolso no final das contas. E é isso que o pessoal está de olho. Tem muita gente da classe política e de liderança econômica de olho para que o Vorcaro não saia com uma mão na frente e outra atrás, que poderia causar uma vontade dele de delatar, de cantar, de tudo isso. Enfim, né? O fato é o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal quiser manter o seu capital político acumulado com uma ação importantíssima de defesa da democracia nos últimos tempos, né? Ele não tem que ficar dando pito na Polícia Federal, ele não tem que ficar dando piti em praça pública, ele tem que garantir que ninguém seja grande demais para passar pela lâmina da lei. Esse é o ponto no final do dia, né? Do contrário, né, ela vai deixar escapar não apenas quem causou um problemão econômico para o país e mais de 1 milhão de pessoas que investiram e confiaram no banco e hoje estão esperando o dinheiro de volta, mas vai deixar uma bela de uma meia mussarela, meia calabresa ser assada no Planalto Central, né, para que os de sempre possam devorá-la. A gente vai continuar falando mais ainda especificamente dessa decisão do ministro Toffoli, mas queria aproveitar o tempinho final aqui com o Júlio para destacar uma coluna importante da nossa colega Mariana Barbosa, que chega aqui agora, mas vai ser no intervalo. Você que está assistindo a gente na TV, corre lá para o YouTube que continuamos a conversa. Júlio, falando rapidamente ainda também sobre a liquidação da REAG, Mariana traz um ponto importante da nossa discussão, trazendo justamente que a decretação da liquidação vai, de certa forma, abrir, revelar os nomes de sócios do Fundo Master, a gente conseguir seguir, de certa forma, como foram usados pelo Banco Master e pelo crime organizado para lavar dinheiro, ocultar patrimônio, vai dar acessos aos nomes reais, dos reais investidores desses fundos, que a gente sabe ficam um pouco mascarados em todo o esquema que a gente traz por aqui. O liquidante nomeado pelo Banco Central, APS, vai ter acesso a toda a documentação dos fundos e, ao longo do trabalho, a comissão de inquérito e o próprio liquidante vão poder colaborar, fornecendo o nome dos sócios para o Ministério Público Federal. Ou seja, ainda não temos delações do fim do mundo, como o Sakamoto trouxe aqui, mas mais informação a gente vai somando no banco aqui do caso, né? É isso mesmo, Nath. É importantíssimo isso. Como a Mariana conta na coluna, é isso que todo mundo quer, é isso que todo mundo quer saber. Assim, quem é o cotista dos fundos envolvidos ali, né? Quando isso vier a público, e seguramente virá, aí a gente pode começar a perceber ali uma onda de interessados em delações, né? E aí, como o Sakamoto colocou muito bem, a casa pode cair, né? Porque essas conexões políticas de que se falam, tanto no Master quanto no episódio do PCC no mercado de combustível, isso virá à tona, né? E aí a gente pode ter... É difícil prever o que pode acontecer do ponto de vista político, né? Mas aqui em Brasília o que se comenta é que esse é o momento mais aguardado justamente das investigações, né? Todo mundo tem interesse em ver o seu adversário político no ano eleitoral sendo envolvido numa operação como essa, né? E no final é disso que se trata aqui nas rodas políticas de Brasília, né? Essa é a grande preocupação, né? E qual é o envolvimento dessas pessoas
com o mercado financeiro, especialmente na Faria Lima, né, que está toda acompanhando o desfecho dessas investigações. E não que a gente tenha uma bola de cristal, mas até para fechar a conversa aqui, Júlio, na experiência que vocês estão, inclusive, se falava muito que liquidações sempre aconteceram, mas não tão politizadas, obviamente, como a gente está vendo agora. O que a gente pode esperar de prazos para ir tendo essas respostas mais, tendo em vista os tempos comuns de apurações? Qual expectativa você daria aqui no nosso pseudo-bolão da análise? Pois é, aí já no campo da especulação, né? Vamos fazer um bolão aqui para... Só para a gente fechar, já que já virou tudo uma grande novela, a gente encerra aqui. A gente está voltando do intervalo, inclusive, para se despedir do Júlio, a gente brincando aqui, de certa forma, de um bolão. Claro, gente, pelo amor de Deus, ninguém está especulando sobre assunto sério, só um momento de descontração para fechar a conversa. Júlio, o que a gente pode esperar de prazos, então, daqui para frente, para se ter mais respostas em torno desses nomes? Eu acho que vai ser um processo um pouco demorado, né? Até por força da dimensão, né? Os tentáculos todos dessa operação, né? É muito fundo, é muita gente envolvida, gestora, por um período longo também de tempo, né? Mas eu acho, assim, aí enfim, estamos operando aqui no campo da especulação, né? A minha percepção é de que eles querem, os investigadores querem avançar rapidamente, tentar até o final do primeiro semestre ali chegar a um panorama mínimo do núcleo, digamos, central ali do esquema de fraudes, né? Mas eu tenho dúvida se é possível chegar a um desfecho assim até o final do ano. Acho que isso deve invadir um pouco o período eleitoral. Não sei se isso é bom ou ruim para quem está disputando as eleições, mas é um tempero, sem dúvida nenhuma, às campanhas. Era isso que eu estava ponderando durante o intervalo aí. E é uma preocupação também, né? Tanto de partidos quanto de candidatos, né? Justamente sinalizando para qual vai ser quem vai aparecer, né? Como cotista desses fundos, né?